Casa de Maquila está no ar mais uma vez para conversar com vocês. Quero deixar hoje com vocês sobre um tema muito importante para a nossa vida, né? Um tema importante para a nossa vida, para os nossos dias, e é um tema que ele sempre foi importante. É um assunto que ele é muito complexo muitas vezes, dependendo de cada pessoa, do ponto de vista de cada um, como vê a situação, como vê os acontecimentos da vida nos nossos dias. O tema é o poder da mentira que confronta a verdade, né? Isso eu tenho falado desde o início. Eu quis deixar no outro vídeo um teatro que falava sobre o Natal e as descobertas desse Natal, né? O que é o Natal? Porque aqui no canal da Casa de Maquir, bem lá no começo, eu fiz um vídeo sobre o espírito natalino. Porque naquela época eu ainda não conhecia a verdade que hoje conheço. Então eu me sinto na obrigação de comunicar, de compartilhar com vocês sobre a verdadeira história do Natal. Então por isso eu recuperei vídeos antigos, né, sobre o teatro de Natal que conta a história. Mas eu quero deixar aqui com vocês também uma narrativa que fala também. É quase a mesma coisa do teatro, mas eu quero conversar com vocês sobre isso. O que é a mentira para você? Qual é a importância da mentira e da verdade para você? Eu estou conversando com vocês e eu espero que eu possa encontrar você que não gosta da mentira. Eu espero que eu encontre em você uma pessoa que tem um perfil verdadeiro, um perfil honesto, um perfil que não se compromete com a mentira, mas que abomina a mentira. Principalmente se tratando do nosso meio, que é um meio que acredita na Bíblia Sagrada, que acredita num verdadeiro eterno, criador de todas as coisas e que ele não compactua com a mentira, né? Ele não se agrada, ele abomina a mentira. E se nós nos dizemos filho dele, é óbvio que nós não podemos compartilhar com essa mentira. Então, o que me levou à verdade nos dias de hoje é não compartilhar com a mentira. Então é dela que eu quero falar. E nós vemos a angústia atual perante o discurso da verdade, as notícias das falsas, é sinal que a verdade não desapareceu. Ela continua atuando, apesar de todas as distorções. Então nós vemos espalhado na terra mentiras, e mentiras não pequenas mentiras, grandes mentiras, distorções da verdade que nos acompanha por séculos e séculos, e é disso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Mentir é endêmico à vida dos indivíduos, da sociedade e dos estados. Mente por reação ao medo, como arma de defesa. Mente por simpatia para salvar a vida de alguém. Mente-se por ganância para a realização de objetos egoístas. Mente-se por inveja como situações de rivalidades e competições. Mente-se por simples convivência social para ser educado com alguém que se despreza. Entre essas outras formas de mentir condicionadas mais ou menos espontâneas. Talvez você já mentiu, como eu também. Talvez um dia a gente caiu na mentira. E aqui eu cito para vocês alguns do que nos leva a mentir. Talvez por medo, talvez por simpatia, para não perder uma amizade, não dizer um não para alguém, a gente acaba mentindo, de medo que descubram o que nós fizemos, nós acabamos mentindo. Mentimos por ganância muitas vezes, mentimos por inveja, enfim, são formas, mentimos pela simples convivência social, como um status de dizer que temos algo, mas nós não temos, que sabemos algo, mas que nós também não sabemos, por status, muitas vezes, na vida social nós acabamos de mentir.
Mas existe outra forma de mentir laboriosa, quase que científica, mentira conscientemente deliberada, organizada, estruturada, planificada. Aqui, aqueles que buscam o poder não são os mesmos os que buscam a verdade, pela simples razão de que a vida passa a ser encarada como simples extensão do próprio poder. Profundamente enraizados na consciência humana, os mitos são manifestados pela expressão desta mentira. Nas ideias das nações, Estado, Igreja, povo, partidos políticos, instituições militares, transportada das profundezas de pessoas para coletivos e na dinâmica desses para a história. A mentira toma um aspecto sagrado e torna-se prontamente justificada e transformada em verdade. É uma mentira não pela consciência pessoal, mas pela consciência do Estado. A mentira adquire assim um caráter dinâmico. Quanto maior for a pregação em nome de uma suposta felicidade, mais intenso é o crescimento do poder vital. Aí a gente vê a mentira, o poder que a mentira ela traz. A mentira muitas vezes ela é muito grande, que dependendo do tamanho, da proporção dela, ela se torna uma verdade. Só que a mentira que confronta a verdade é a pior das mentiras. É quando se trata da nossa salvação. E é disso que eu quero falar. Toda mentira não é boa, mas quando se trata da nossa salvação, ela se torna mais pesada. Ela se torna uma mentira perigosa, porque nós buscamos uma verdade e de repente nós vamos ver que o que nós buscávamos não era tão assim uma verdade. Existia uma mentira em cima daquela verdade. Escrevendo aqui para conversar com vocês, eu lembrei da história da minha infância, quando eu descobri como triste foi para mim. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, quando eu descobri a mentira do Papai Noel. Então, todos os anos minha mãe me ensinou a pedir ao Papai Noel o presente de Natal. E num dia pela manhã, a minha mãe chegou para mim na época de Natal, eu estava no primeiro aninho, tinha 6 para 7 anos, e eu nunca me esqueço dessa mentira, porque essa mentira, ela machucou, ela doeu quando eu descobri. Porque a criança, ela traz o lúdico, né, a fantasia, a alegria, mas também ela pode ser prejudicial, ela traz uma frustração, ela traz também uma tristeza quando ela é descoberta. E minha mãe chegou para mim e disse assim: filha, você já fez a carta para o Papai Noel? E eu disse: não, mãe, ainda não fiz. Agora você já sabe escrever. Então vai lá e faz a cartinha para o Papai Noel e pede o que você quer ganhar. E eu saí correndo, abri o guarda-roupa da minha mãe, onde tinha papel, caneta, e eu peguei aquele papel e aquela caneta e fui escrever pro Papai Noel que eu queria. E o meu sonho daquele Natal, da minha infância, era ter um telefone vermelho, nunca vou esquecer, né? Você colocava o dedinho e fazia rodar ali, aqueles telefones mais antigos. E então eu fiz a cartinha pro Papai Noel, só que quando eu abro o roupeiro da minha mãe na parte bem de baixo, junto com os papel, óbvio, minha mãe esqueceu o que tinha guardado, ela tinha comprado esse telefone e ele estava guardado lá. O que eu fiz? Eu deixei tudo como estava, peguei o papel, a caneta, escrevi pro Papai Noel, mas o meu coração era muito triste por descobrir que o Papai Noel não era Papai Noel, né? Eu me calei, minha mãe nunca soube disso, foi saber, claro, na vida adulta, que eu ri muito e contei para ela, mas ali enquanto criança e pré-adolescente, eu não falei para minha mãe. E a tristeza, a fantasia que eu tinha do Natal. E aí eu descobri que existia a mentira. Então a mentira ela é muito triste quando nós descobrimos, como eu já contei nos outros vídeos, quando eu descobri, fazendo o estudo da palavra do Eterno, eu descobri muitas mentiras
a qual me levou, né? Tinha o momento da frustração, da tristeza, mas hoje eu agradeço, porque se não fosse por isso eu não tinha descobrido a verdade. Mas qual foi a mentira que confronta a verdade na história do Natal? Neste vídeo destaco sobre o Natal. No Natal nós comemoramos, nós festejamos, compramos e decoramos as casas. Mas o que é o Natal? O que é o Natal? O que tem sido o Natal? Natal que nós observamos hoje é comércio. Qual é a finalidade do Natal? Qual é o propósito do Natal, do espírito natalino? Qual é o propósito? É isso que eu quero conversar com vocês. No Natal nós comemoramos, festejamos, compramos e decoramos as casas. O que eu tenho trazido para dentro da minha casa e o que é o Natal e o que ele representa. Qual é a origem do Natal e qual é a finalidade dele. A palavra Natal significa natalis, ou seja, nascimento. A sua origem foi nos dias do Império Romano. Talvez você não saiba disso, mas existe nos bons livros que você pode fazer pesquisas. Hoje nós temos a tecnologia avançadíssima, a internet, né? Nós pesquisamos, nós temos livros que contam histórias verdadeiras. Então está hoje nas nossas mãos. Então, em vez de nós comer comida de marmita, não que não seja boa, né? Mas comparando ela a uma comida que você faz na hora, ela é muito mais saudável, ela é muito melhor. E assim é quando a gente vai atrás, quando a gente pensa na nossa salvação, que é algo mais precioso que nós temos para a nossa vida, você vai atrás, você estuda, você pesquisa, porque é a tua vida, é a tua salvação que está em perigo. Então, pesquisando sobre a origem do Natal, foi nos dias do Império Romano que celebravam a festa cujo nome era Natalis Solis, que em latim quer dizer nascimento do Deus Sol invicto, vitorioso. Esta festa em Roma era uma grande festa em adoração ao Deus Sol. Então, é nascimento do Sol invicto, vitorioso. O Papa Libério, no ano 334 da Era Comum, publicou que Jesus nasceria no dia 25 de dezembro. Então, hoje a gente tem a origem dessa festa. Saiba que quando você ir comemorar o Natal, você vê as ruas, comércio enfeitado, hoje você já sabe a história de onde ela se originou. Esta é uma das mentiras que confronta a verdade. Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus também não é o nome dele, o nome dele é Yeshua. Esta festa de Natal, ela não está dentro da palavra do Eterno. Ela foi decretada pelo Império Romano no ano 354 para que o povo que servia o Eterno Criador, que vivia naqueles dias até 354, soberano, o autor, o Eterno Criador soberano e autor da Bíblia Sagrada, viesse a aceitar a religião chamada cristianismo, a religião criada pelo imperador Constantino. Essa festa foi decretada então e outros povos e religiões foram se misturando a ela, foram se chegando. A data dela foi 354, mas outros povos foram chegando, outras culturas de outros povos foram sendo colocadas juntos, se misturando e resultou em uma variedade de símbolos que hoje nós encontramos no Natal. O que não pode faltar no Natal? No Natal não pode faltar um símbolo natalino chamado árvore de Natal. A Bíblia e o Eterno Criador se agradam dessas coisas. A árvore de Natal ou pinheirinho de Natal, quem trouxe para a festa foi Germanos, no ano de 800 depois de Cristo. Introduzido no templo de São Bonifácio, Germanos era acostumado a fazer sacrifícios e orgias ao carvalho sagrado de Odin. O que a Bíblia diz a respeito dessa árvore de Natal trazida por Germanos? Então, Germanos era acostumado
a fazer os seus sacrifícios e orgias nas florestas, nas matas, né? E disso a Bíblia fala. E no ano de 800, ele trouxe para dentro do Natal, desta festa criada por Constantino, ele trouxe o pinheirinho de Natal. Em Jeremias 10, 3 e 4, eu quero ler com vocês aqui o que o eterno Criador fala a respeito da árvore. Pois os costumes das nações não são nada. Eles cortam a árvore na floresta e um artesão a trabalha com o seu machado. Eles a enfeitam com prata e ouro, prende-na com martelo e pregos para não se mexer. Como o espantalho da plantação de pepinos, elas não conseguem falar. Ouçam, no verso 1 de Jeremias 10 diz: ouçam a palavra que o Eterno diz a vocês. Eis o que o Eterno diz: não aprendam o caminho das nações e nem temam os sinais. Então nós vemos que a árvore de Natal é um símbolo para desviar a atenção, para tirar a atenção da palavra do Eterno. Por quê? Porque ela embeleza, porque ela deixa bonito, porque ela atrai as pessoas. Temos outro símbolo muito usado, que é o presépio. Quem criou o presépio? Você sabe quem foi que criou? Você sabe em que ano, a partir de que ano começou a acontecer, a enfeitar debaixo da árvore do Natal o presépio? Quem criou o presépio foi São Francisco de Assis no ano de 1600 DC, depois de Cristo, da Era Comum, na Itália. Ele usou os dois animais do presépio para dizer que lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, o Eterno rejeitou o seu povo, o povo de Israel. Este ato é claro de antissemitismo. Olha a data, 1600. A gente precisa entender os fatos históricos quando estudamos as escrituras sagradas. Então, este ato é claro de antissemitismo da época, criado na ideia de presépio. Mas o que Shaul, o que o apóstolo Paulo, mais conhecido como Paulo, diz em Romanos 11, versículo 1 e versículo 25. Paulo diz: digo, pois, porventura rejeitou o Eterno seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então aqui está sobre o presépio. Qual foi o motivo que foi criado o presépio? Por causa do antissemitismo contra o povo do Eterno. Temos outro símbolo que é a guirlanda nas portas. A sua origem é uma tradição antiga criada pelos gregos. Eram colocados nas portas de entrada como um adorno de chamamento aos deuses ou boas-vindas aos deuses. Temos mais um ícone de Natal, que é o Papai Noel, ao qual eu acabei descrevendo a minha história, minha frustrante história da minha infância. Então nós temos este nome Noel, é francês e significa Natal. A história do Papai Noel teve a sua origem lá na Ásia, no século IV, com um bispo de Mira, chamado São Nicolau. Na Holanda adotou ele como patrono das crianças e era costume dar presentes. Aqui nós temos outra parte interessante. Os noruegueses adoravam a deusa Erta. Diz os noruegueses que essa deusa aparecia na lareira e trazia sorte para o lar. Com isso, as criancinhas, na noite de Natal, colocavam seus sapatos nas janelas e o Senhor Nicolau passava a noite colocando balas e caramelos. Por isso fica as botas também do Papai Noel como sinal. Mas qual seria a data mais provável do nascimento de Jesus? Então, a mentira que confronta a verdade. De que lado eu fico? De que lado eu estou? Qual seria a data mais provável do nascimento de Jesus? A data mais provável dentro da história do qual Jesus nasceu, Jesus como judeu, cidadão israelita, da tribo de Judá, judeu,
da tribo de Judá, é judeu. Jesus, judeu. O nome dele não é Jesus, o nome dele é Yeshua. Por quê? Porque dentro do alfabeto hebraico nós não temos a letra J. Então não tem como ser Jesus, e sim Yeshua. Ele nasceu provavelmente entre o mês de setembro e mês de outubro. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Jesus se fez verbo e tabernaculou entre nós. Tabernaculou entre nós. Essa palavra tabernaculou, ela lembra da festa dos tabernáculos. E ela acontece entre setembro e outubro. Quando nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, é necessário nós termos o conhecimento da história de Israel, conhecimento das tradições do povo judeu, a qual Yeshua faz parte, para a gente poder entender aonde está a mentira e aonde está a verdade, que elas se confrontam o tempo todo. Em Lucas 2:1 nos fala do recenseamento do povo. Em Lucas 1:5 diz que Zacarias pertencia ao turno de Abias. Com todas essas informações, nós sabemos que em Israel no inverno neva, Jerusalém dá neve, então jamais aconteceria recenseamento ali nessa época, pois o burro não foi feito para andar na neve. Nenhuma ovelha resiste ao inverno de 0 grau. Então não tem como as pessoas saírem fazer recenseamento, viajarem para fazer recenseamento no inverno. Então ele não nasceu no inverno, né? Em Israel, mês de setembro e outubro não é inverno. E nenhum pastor pastoreia no frio do inverno. Ele então, Yeshua não nasceu o dia 25 de dezembro. Provavelmente Yeshua, e não Jesus, como acabei falando, ele nasceu em setembro ou outubro na festa dos tabernáculos. Nós que no coração trazemos a fé em Deus, no eterno Criador de todas as coisas, acreditamos na Bíblia, que ela é o livro sagrado. Nós fomos enganados, mentiram, adulteraram, tiraram e acrescentaram coisas que não foi o Eterno que criou. Então, esse é um assunto que eu quis trazer para vocês, esclarecendo aquele primeiro vídeo lá do início da casa de Maquila, onde eu fiz da Espírito Natalino. Ali eu ainda não conhecia a verdade. E é o meu compromisso trazer a verdade. A igreja onde eu pertencia, eles ficaram sabendo da verdade. E aí abraçou a verdade quem quis, quem não quis permaneceu na mentira. Nós somos livres para fazer da nossa vida o que nós quisermos. Mas a minha responsabilidade é, assim como o eterno Criador trabalhou na minha vida, me dando a oportunidade de conhecer a verdade, porque eu não gostava da mentira, como eu fui enganada na minha infância, acreditando na ilusão, na fantasia do Papai Noel. E foi muito triste, eu chorei muito por causa daquilo ali, porque eu era criança, eu acreditava. Existia o Papai Noel, né? E quando eu descobri foi muito triste. Assim como eu descobri também, quando eu descobri que eu fiquei tantos anos pensando que eu servia a Deus de verdade e falando e ensinando a outros. Então, hoje é minha responsabilidade perante os céus trazer a verdade a todos aqueles que desejam saber dessa verdade, né? Então, que você seja abençoado e agraciado na tua vida, que o Eterno Criador abençoe a tua vida em nome de Yeshua, né? Que este é o verdadeiro nome dele, Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Messias, que nós esperamos grandemente para vir levar o seu povo, aqueles que obedecem e andam nos mandamentos do Eterno, aqueles que fazem a vontade do Pai, assim como Yeshua falou. Então, que Ele te abençoe e até o próximo vídeo. Que Ele realize o desejo do teu coração e que teu coração seja pela verdade. Tchau, tchau. O Eterno te abençoe.